sempre uma alegria estar nessa casa e conversarmos sobre o Evangelho. Sejam todos bem-vindos, os frequentadores de sempre, quem estiver nos visitando pela primeira vez. E rogamos a Jesus a inspiração necessária para termos um momento proveitoso para as nossas existências. Todos nós, ao buscarmos um tempo religioso, queremos algo para tornar a nossa vida melhor. E que hoje Jesus nos permita essa oportunidade. Nós já comentamos aqui algumas vezes, e certamente comentaremos muitas outras, a respeito do maior mandamento que existe. E foi perguntado a Jesus: qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade. E ele continuou: e eis aqui um segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós podemos fazer uma ideia porque é que Jesus ajuntou esse segundo, amarás a teu próximo como a ti mesmo, porque compreensivelmente ele já fazia ideia dos nossos desafios em amarmos Deus. Não que nós não queiramos, mas é que para nós Deus ainda é algo de difícil compreensão, pelo menos para a maioria de nós, e eu me incluo nessa maioria, dada a abstração que representa para nós a essência divina, o que é algo natural no nosso patamar evolutivo. Conforme formos evoluindo, o entendimento da essência divina naturalmente será mais claro. Mas por enquanto é algo difícil. Nós não temos uma compreensão primária das leis básicas da vida. Se nós fôssemos aqui de maneira individual questionar a cada um: o que é a vida? Qual é o seu propósito nessa existência? Por que é que você veio nesta família? Qual a razão das suas dores? Por que você vivencia tantas dificuldades? O que é a morte? Como explicar a diversidade que existe entre as pessoas? E a gente lê isso, né? Particularmente na doutrina espírita, nós temos muitas informações para isso. Mas saber a informação é algo muito diferente de deter o conhecimento. Tanto é que nós já lemos, ouvimos e até falamos a importância da boa alimentação. E todo almoço de domingo a gente dá uma vacilada, né? Porque o nosso processo de evolução é progressivo, é gradativo. Então, compreender esse amor divino realmente é difícil para nós. O conceito de infinito já é algo difícil. Eu achava que eu conseguia ter uma ideia de infinito com números. Porque se eu vou contando 1, 2, 3, e até o máximo que eu conseguir vislumbrar, se eu incluir mais um, aí isso é infinito. E eu já comentei aqui, né? É um bom exercício para mim manter a minha esperança. Eu tenho fé que alguma encarnação eu vou gostar de números. Aí, outro dia eu lembrei de um conceito básico da doutrina, que às vezes nós já atingimos, né, um patamar tão elevado em determinada área do conhecimento que isso vem apagado na atual existência para a gente aprender sobre outras. Eu preferi essa segunda opção. Eu quero crer que eu já atingi um patamar muito evoluído nas ciências exatas, na música, e por isso, para que eu pudesse me dedicar a outras coisas, veio totalmente apagado.
sem nenhuma percepção. Mas o meu filho André gosta de números, de exatos, e um dia ele falou assim: pai, existem infinitos números entre 1 e 2. Assim, como assim? Tem os números decimais, tem os números fracionados, tem os números negativos. Eu falei: obrigado. Você me trouxe uma informação que eu preferia não ter. Porque eu achava que conseguia fazer uma ideia de infinito nos números absolutos, né? E não é assim. Se nem com o número que a gente escreve, que a gente lê, pelo menos meu conceito de infinito já é muito precário, imaginemos Deus. E não é por outra razão que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec, né, sábio, inteligente, pesquisador, coloca assim: que é Deus? E é uma alusão importante ele colocar que e não quem, para que nós já nos dissociássemos, nos apartássemos daquela figura de um senhor idoso, de olhar compassivo, barbas brancas. Se falasse quem é uma pessoa. Mas Allan Kardec coloca assim: que é Deus? E a resposta, né, muito lúcida dos benfeitores espirituais: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Kardec faz as perguntas que nós gostaríamos de fazer sem a menor preocupação de parecer inconveniente. Isso é algo muito meritório na obra que Kardec nos deixou, né? Percebemos que ele deixa com muita clareza que ele não se importava em fazer repetidas vezes a mesma pergunta de maneiras diferentes, para ficar bem claro o conceito. Porque ele coloca assim: que provas podemos ter da existência de Deus? E a resposta: por um axioma, por um conceito que vós mesmos utilizais. Todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. E para nós, pelo menos para mim, isso já traz uma pacificação naquela angústia de tentar compreender a essência divina. Porque eu posso não compreender, mas se eu vejo efeitos inteligentes, eu consigo pressupor, aceitar que a causa é inteligente. E tem uma diferença importante nisso. Eu posso não compreender como algo é feito, mas se eu percebo que há inteligência no processo, ainda que eu não compreenda como aquilo foi feito, eu pacifico meu coração constatando: olha, existe algo que eu não compreendo, mas que é capaz de realizar isso. E é muito mais sensato pensar assim do que reportar ao acaso. O que seria o acaso, né? Eu não vou fazer na prática. Eu sempre fico muito apreensivo. Às vezes eu vejo na televisão, na internet, aqueles números de magia, né? Que a pessoa fala: quem tem um celular, né? E aí às vezes tem gente que oferece, normalmente é tudo já pré-estabelecido. Mas vamos pressupor que eu pegasse o celular de alguém aqui, o último iPhone, eu não sei se é o 14, 15, mas enfim, o mais moderno que tiver. E rapidamente alguém desmontasse inteirinho para nós e colocasse numa caixa todas as pecinhas. O acaso é eu falar assim: olha, essa caixa de sapato contém todas as peças do celular. E eu vou ficar aqui chacoalhando. E num dado momento, o acaso vai reunir as peças. E eu vou devolver o celular funcionando. Isso é algo que nós podemos compreender, que pelas leis da física que nós conhecemos não vai acontecer. Isso é um acaso.
O que é eu não saber como funciona, mas pressupor que existe algo inteligente por trás? Eu coloco as peças numa caixa de sapatos, coloco ali atrás daquela porta e depois de algumas horas aquilo volta pronto e o celular está funcionando. Eu posso pressupor que algum ser que eu não vi, com uma capacidade maior que a minha, com certeza, foi capaz de organizar todos os componentes e o equipamento voltou a funcionar. Mesmo que eu não tenha visto, que eu não compreenda, porque eu não compreendo nada, é outro segmento que veio totalmente apagado nessa minha encarnação, o conhecimento de tecnologia, mas aquilo foi entregue e eu entendo que algo foi capaz de organizar aquilo. E é assim que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, quando ele fala que se os efeitos são inteligentes, a causa é inteligente, é porque, embora nós não sejamos ainda capazes de compreender a essência divina, nós vemos todos os dias manifestações sublimes e inteligentes ao nosso redor. Mas Jesus, certamente, por ver essa nossa limitação, de que nós não conseguimos compreender Deus, coloca para nós o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque o próximo eu vejo. Se eu vejo, se eu toco, se eu escuto, isso aí fica mais palpável para nós. Nessa ocasião, Jesus conversava e foi então perguntado quem é meu próximo. E aí Jesus coloca a parábola, uma história que ele criou, a parábola do bom samaritano, que todos nos recordamos. Ele fala que o homem foi alvejado por ladrões, foi ferido por ladrões, estava na estrada, e vieram dois religiosos, deixaram ao lado, e veio um samaritano, considerado uma pessoa sem formação religiosa à época, herege, e foi o samaritano que socorreu aquele indivíduo ali que estava ferido. A gente ouve essa parábola e às vezes fica conceito, porque depois Jesus pergunta: quem foi o próximo? Quem exerceu de misericórdia para o necessitado. E a gente fica com esse conceito que lógico que é verdadeiro, que o próximo é aquela pessoa ferida, aquela pessoa desamparada, desconhecida. Sim, esse também é nosso próximo. Mas nós todos temos próximos mais próximos. E nesse exercício de amarmos o próximo, nós temos a ocasião de começarmos a vivenciar esse amor a Deus. Porque se eu não amar o próximo que eu vejo, como eu poderia amar a Deus que ainda não compreendo? Um dia compreenderemos, mas por hora é algo difícil para nós. Amar o próximo é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. O conceito é muito simples. Eu vou falar as palavras que eu gostaria de ouvir. Eu vou atender as pessoas como eu gostaria de ser atendido. Eu vou pensar da vida alheia como eu gostaria que pensassem da minha. Eu vou socorrer alguém que tropeçou como eu gostaria de ser socorrido. E há uma sabedoria enorme também na obra O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E a resposta é na consciência. Porque se eu aplicar a minha consciência com bastante honestidade, eu gostaria que fizessem isso comigo, aí está a lei de Deus. Se eu responder sim, eu ficaria feliz. Se alguém fizesse isso comigo, muito bem, estou atendendo o próximo como eu gostaria de ser atendido. Então, em termos de pensamentos,
palavras e atitudes, eu devo agir, pensar e falar para com os demais como eu gostaria que falassem, pensassem e agissem ao meu respeito. Na teoria é tão fácil, né? Aliás, tudo que Jesus falou em termos morais foi bastante objetivo. Tudo que era um pouco mais complexo, a natureza do reino de Deus, a parte de reencarnação, ficou de maneira um pouco mais subliminar, porque a época, assim como hoje, temos nossos desafios para compreender. Mas das leis morais de Jesus é tudo muito direto. Isso que você está pensando do próximo, você ficará feliz de pensar sobre você? Muito bom. Não ficaria muito feliz. Pense melhor. Isso que você quer falar a respeito do próximo, você ficaria feliz se falassem sobre você? Mas está errado. Quando você errar, como você gostaria que abordassem o assunto, a situação com você? É isso. Mas o desafio está onde? Porque onde está o próximo? O próximo está na família. E na família nós vamos encontrar material adequado para o nosso progresso espiritual. Jamais em nenhum outro contexto nós encontraremos tantas oportunidades de vivenciarmos na prática o perdão, a tolerância, a paciência, a compaixão, a esperança, a coragem, resignação. Se não for com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, com o cônjuge, com o filho, com o cunhado, e por aí vai. Nesse exercício altamente complexo, que é a convivência familiar, todos nós podemos e devemos colaborar para a aquisição individual e do nosso semelhante, do amor a Deus. Porque a família é uma proposta divina. Na família nós vamos reencontrar aquelas pessoas com as quais nós estabelecemos vínculos desajustados no passado. Vínculos de desamor, de traição, de ódio, de rancor. E aí essas pessoas todas reencarnam ao nosso lado. É castigo? Às vezes parece que é castigo, mas não é, não. É uma proposta de Deus para que nós consigamos sair daquela sintonia, daquele psiquismo de mágoa, de rancor, de perseguição, para buscarmos pelo menos um sentimento mais ameno. Se não for possível de imediato o amor, que é compreensível, um sentimento de fraternidade, de um respeito mútuo, para que a gente consiga avançar. Porque se ficarmos retidos numa sintonia de ódio, perturbação, raiva, desamor, nós não conseguimos ir adiante. Então nós temos na família, no ambiente de trabalho, na vizinhança, exatamente aquelas pessoas essenciais para descobrirmos os nossos piores defeitos. Normalmente, aqueles com quem menos simpatizamos trazem os nossos defeitos mais graves. E outros que nós simpatizamos nos trazem convites importantes para o nosso ajustamento.
E aí a gente fala assim, e eu acredito que muitas pessoas pensam, mas você não sabe a família que eu tenho. Pessoal, as nossas famílias todas são muito parecidas. Alguns já são amores conquistados, estabelecidos. Geralmente eles vêm em menor proporção. Mas todos nós temos, ou na família consanguínea, ou na família um pouco mais estendida, ou na família espiritual, né, que convive conosco. São aquelas pessoas que a gente olha para a pessoa, a gente fica feliz. A pessoa não precisa falar nada. Se a gente sabe que a pessoa está perto, a gente se alegra. A gente pensa, puxa, podia ser todo mundo assim, né? Não podia. Porque essas pessoas dificilmente apontam os nossos defeitos com tanta precisão igual aos desafios. Então, geralmente uma pequena parcela de pessoas ao nosso redor são nossos amores que voltam conosco para nos darem sustentação na jornada. Aí tem uma outra parcela um pouco maior, que são antigos desafetos, que já estão numa proposta algo estabelecida de entendimento. E a grande maioria são nossos grandes desafios. E a gente quer pensar, vieram me perseguir, me atazanar, me perturbar. Em boa parte dos casos, nós fomos os agentes que iniciamos os vínculos de ódio e de rancor. É uma situação muito instrutiva na reunião mediúnica, em que fazemos o diálogo com pessoas como nós, fora do corpo físico, que estão na dimensão espiritual. Nas reuniões mediúnicas, uma grande parte é de esclarecimento, porque nós, embora saibamos a condição natural da morte orgânica, todos fingimos que isso não acontece. A gente vai no velório, a gente se sensibiliza, a gente chora, a gente sente a ausência daquele que partiu, passa alguns dias, mais ou menos conforme o vínculo, e parece que nós nos esforçamos para esquecer essa condição biológica, natural. E aí chega para nós, e vai chegar para todo mundo aqui. E não é praga que eu estou rogando. Vai chegar para todo mundo. E aí, normalmente, a não ser nos casos de enfermidade prolongada, em que o laço que nos vincula ao corpo físico vai lentamente se desfazendo, e aí as pessoas já começam a entrever, visualizar os entes queridos do outro lado, e os materialistas falam, está tendo alucinação, começou a conversar com uma avó, com um avô, né? Na verdade, a pessoa está se preparando gradativamente. Quando estivermos à borda de um leito de alguém em enfermidade avançada, tenhamos muita serenidade e compaixão e resignação. É uma fase difícil, mas é um processo bem mais suave do que morte repentina. É comum nós falarmos, eu gostaria de morrer de repente, morrer dormindo, deitar e pronto. Aí a gente acorda completamente confuso do lado de lá. E aí somos convidados, conforme o nosso merecimento ou não, a vir a uma casa espírita. E aí a gente conversa, né, como eu dizia, tem esses diálogos, e é muito comum, assim, até de espíritas do lado espiritual. Minha família me abandonou no hospital, nem me visita mais, não responde as minhas perguntas. E a gente, gradativamente vai dando a notícia.
Mas também atendemos aqueles que vêm cheios de ódio, né? Que querem perseguir, se valer da condição, da dimensão, da frequência vibratória diferente, em que a maioria de nós não consegue visualizar, para atormentar, perseguir aqueles a quem lhes causaram desgostos. E aí a gente, lentamente vai falando do Evangelho, do perdão, conforme a necessidade. Os benfeitores espirituais recolhem da memória espiritual que todos trazemos, que é um patrimônio nosso para sempre. Recolhem de alguma existência anterior como foi o início daquela desavença. Invariavelmente, aqueles que chegam cheios de razões para perseguir, perturbar, criar conflitos conjugais, familiares, desafios profissionais que estão perturbando e dizem assim: o que ele fez para mim jamais poderia ter acontecido. Aí, quando os benfeitores espirituais resgatam uma, duas existências atrás e mostram que o agente que iniciou aquele desajuste é o próprio reclamante. Não que aquele que errou esteja livre da responsabilidade, porque Deus não precisa do braço vingador. A providência divina tem 1000 modos de nos corrigir sem que alguém tenha que praticar o mal. Senão seria um ciclo infinito de ódio. O que acontece é que, ao reencarnarmos num círculo próximo, como a família, o trabalho, nós temos, pela misericórdia divina, temporariamente apagada a memória mais objetiva, porém, os sentimentos, as emoções permanecem. E é por isso que temos então na família, em grande parte, aquelas pessoas que falam bom dia para nós, a gente se aborrece. Se não falar, a gente também se aborrece. A gente não simpatiza com a pessoa, ela deixa, o sapato no meio da sala, ela deixa a coisa desarrumada, e a gente começa um discurso prolongado para aquilo. Se é uma outra pessoa que a gente gosta, a gente nem percebe, a gente vai lá, recolhe, guarda. Por quê? É interessante perguntar, por que isso acontece? Porque nós não lembramos dos fatos, mas trazemos a percepção fluídica. Mas, resgatando isso que eu falei, que os benfeitores muitas vezes nos esclarecem nas reuniões mediúnicas, quanto mais, entre aspas, cheio de razão nós estivermos para julgar ou cobrar o outro, mais provável que o agente causador da discórdia tenhamos sido nós mesmos. E é por isso que Jesus falou: amarás o teu próximo. Porque se nós amarmos o próximo, nós estamos, dentro da nossa possibilidade atual, amando a Deus. Aquele ser que nós temos dificuldade de olhar para ele é uma criação divina. Aquele ser foi criado com a mesma parcela de amor por Deus do que cada um de nós, do que aquele ser que nós adoramos. Somos todos feitos da mesma essência divina. Por isso a importância de aprendermos a amar o próximo. E esse deve ser o nosso conceito, o nosso roteiro diário. Qual que é
o complemento da regra áurea. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por que Jesus fez questão de incluir esse conceito de amar ao próximo como cada qual a si mesmo? Porque se eu não me amar, eu não consigo amar o próximo. Cada um de nós só pode dar do que tem. Então, quando nós percebermos que está muito difícil amar o outro, vamos refletir. Talvez eu não esteja me amando o suficiente. Talvez eu traga culpas, arrependimentos, remorsos. Talvez a autoestima esteja prejudicada. E aí nós não temos material próprio para ofertar ao outro. Então, esse exercício de amar ao próximo começa com o nosso exercício de nos auto-amarmos, na medida correta. Porque se o auto-amor for excessivo, se chama egoísmo. Se o auto-amor for abaixo do ideal, é uma autodepreciação. É como autoestima. Eu preciso ter autoestima. Mas se ela excede, é o orgulho. Se a autoestima está abaixo, é o descuido consigo próprio. Tudo na vida são ajustes, não é? E para que nós consigamos então amar o nosso semelhante, eu preciso me amar. Preciso todos os dias lembrar: sou uma criação divina. Deus me criou num momento único. Não o corpo, mas a realidade espiritual e permanente, para que nós sejamos capazes de nos amarmos a nós mesmos, para nós nos perdoarmos, para nós reconhecermos e fortalecermos as virtudes que já possuímos. E todos possuímos virtudes, mas precisamos lembrar disso todos os dias. O que eu já faço de bom? O que eu tenho de potencial espiritual? Isso eu vou fortalecer. O que é que me falta? Eu tenho que descobrir o que me falta e trabalhar. E precisamos vivenciar também o auto-perdão. Porque se nós não nos perdoarmos, fica difícil nós nos amarmos. O auto-perdão é a compreensão de que somos seres em construção, num processo infinito de evolução. E vai chegar a um patamar que seremos espíritos puros, é a categoria mais evoluída, que está a anos-luz de distância da nossa condição atual. Então, nós vamos errar mesmo, e não é outra praga que eu estou rogando. É uma percepção da realidade. Às vezes eu penso que nós nos comportamos igual a criança de 3 anos que deixa cair a bola de sorvete. Eu falo de sorvete porque particularmente é uma categoria que me interessa. Um dia minha filha perguntou assim: pai, quando você era criança, qual que era o seu sonho de consumo? Eu falei: tomar sorvete todo dia. Aí ela falou assim: tá, acho que você está envelhecendo, porque a gente foi tomar sorvete e você nem quis. Eu falei: a gente vai envelhecendo mesmo. Mas quando é criança, né, uns 3, 4 anos, ela fica na fila,
ganha o sorvete e a bola cai no chão. Eu lembro disso. Eu era pequeno, aconteceu comigo. A gente tem certeza que o mundo acabou. Que nada mais tem solução. A gente fica com o olhar fixo naquela bola se derretendo ali, e a gente alterna o olhar para a bola no chão e o vazio da casquinha. E a gente tem vontade, eu fui além da vontade, né? Eu fui na ação, de tentar recuperar, mas não adianta. E aí, vem o pai, a mãe, muitas vezes até o funcionário que nos atendeu, quando a gente menos espera, está outra casquinha na nossa mão, e alguém, o pai, ou a mãe, ou quem estiver perto, às vezes a pessoa responsável pela limpeza, já recolhe aquilo. No intervalo de pouco tempo, é como se não tivesse acontecido. É claro que nos desafios que nós temos na vida, o tempo, né, não é de alguns minutos. Mas recordemos Albert Einstein. O tempo é algo relativo. Particularmente sabendo que somos seres eternos. Então, é possível que alguns de nós estejam vivenciando situações e falem assim, olha, isso não dá mais para aguentar. Acabou tudo. É igual a criança que caiu a bola do sorvete. Claro que não acabou. Por quê? Se tivermos um pouco de paciência, providência divina, fizermos a parte que nos compete, as situações vão se ajustando. E nós temos que aprender com a lição, não pode deixar a casquinha inclinada. Mas com toda certeza teremos uma nova oportunidade. E se fui eu que derrubei, eu vou me perdoar. Se fui eu que tropecei, ou se eu fui agente de algum transtorno alheio, eu vou me desculpar. Olha, eu errei. E eu errei porque eu sou um ser em evolução. Se eu fosse puro, não errava, mas está longe. Errei. E posso dizer assim, inclusive, não que eu esteja me acomodando, mas é possível até que eu erre de novo. Porque os nossos maiores desafios levam décadas, às vezes séculos, para que consigamos efetivamente estabelecer o progresso moral naquele determinado contexto. Mas nós precisamos fazer esse exercício de auto-amor, de auto-valorização, de auto-perdão, de auto-realização. Precisamos aprender a nos bastarmos com a essência divina que habita em nós. Porque aí eu terei material para amar o próximo. Senão, o que eu vou oferecer ao próximo se eu não trabalho aquilo em mim? Eu não posso oferecer uma manga para alguém se eu não comprei manga no mercado. Eu não posso oferecer entendimento, paciência, afeto, carinho, se eu não trabalho aquilo em mim mesmo. E a partir disso, desse exercício de amar a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo, nós vamos caminhando para a única fatalidade que existe, que é a lei do progresso. E a felicidade atrelada à lei do progresso. E nós precisamos, nesse contexto de amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos, incutirmos em todos os instantes dois conceitos fundamentais. O conceito de que somos seres infinitos. E que uma passagem pela Terra, por longa que seja, passa muito rápido. Nós
temos que avançar, não podemos ficar como uma criança que cai o sorvete no chão e fala assim, está tudo perdido. Os benfeitores espirituais acho que ficam compadecidos quando nos veem assim, olha o que foi acontecer comigo, o que eu fiz, que bobagem, não era isso que eu queria, ou aconteceu dessa forma ou da outra. E eles, sabendo que tudo foi estabelecido conforme a programação espiritual necessária, porque pensarmos que o acaso resolve alguma coisa, que o acaso fez parte da nossa jornada, é igual aquela situação hipotética que eu falei, né? Pegarmos todas as peças de um equipamento, qualquer celular, pôr numa caixa de sapato e chacoalhar. Acaso é pensar que, em algum momento, se eu chacoalhar do jeito certo, o celular vai ficar montado de novo. Não há sensatez em pensarmos que qualquer departamento de nossa vida, particularmente os mais importantes, acontecem no acaso. Então, cada um de nós está onde precisa estar, com a família que precisa estar, com o emprego que precisa estar, ou vivenciando um momento de desemprego, morando onde precisa morar, tendo ao seu redor as pessoas mais indicadas para o progresso espiritual. Porque nós fazemos parte de um projeto perfeito, divino, que ainda não compreendemos bem, mas que se começarmos a nos amar, amar o nosso próximo, nós vamos, ao longo de múltiplas existências, compreendendo melhor a essência divina, e vamos nos integrar nessa força poderosíssima, sublime e maravilhosa que é o amor de Deus. Muito obrigado a todos, um ótimo domingo.